vamos trazer essa matéria que chama muita atenção, né? Até porque ele é um amigo direto do presidente Lula. Estou falando do João Pedro Stedley, que é líder do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele disse que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT está lento e medroso em adotar medidas no campo social. Na política interna, o governo está muito lento, muito lerdo. Me atrevo a dizer, em algumas áreas, até medroso. Até agora, nenhuma família foi assentada. Para um governo nosso, 6 meses é muito tempo para não ter nenhuma solução objetiva, foi o que declarou em entrevista ao portal Metrópolis, publicada nessa última quarta-feira, o João Stedley. Segundo Stedley, as famílias não querem saber se o MST é amigo do Lula ou não, mas quando vão resolver o problema das terras. O líder do MST reclamou de como o presidente tem tratado o movimento publicamente. Foi um equívoco do presidente Lula voltar a usar a palavra invasão. Invasão é quando uma pessoa invade uma propriedade alheia para se apropriar daquele bem. O Código Penal classifica como esbulho de um bem. Já a ocupação, quando realizada pelo movimento popular, é uma forma de luta para chamar a atenção do governo para cumprir o que está na Constituição e que é muito clara. Toda a grande propriedade improdutiva deve ser desapropriada pelo governo com pagamento aos proprietários e distribuída aos trabalhadores sem terra, afirmou Stedley. Segundo ele, o governo não respondeu bem às ações do MST no primeiro semestre desse ano. O governo reagiu mal às 2 ocupações da nossa jornada em abril. Se há um decreto presidencial assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, declarando que 17 de abril é Dia Nacional de Luta da Reforma Agrária, o que se espera, então, que as pessoas façam? Fiquem em casa dormindo? Então seria o dia do sono profundo da reforma agrária. E é óbvio que haveria mobilizações de todo tipo, encerrou falando Stedley. Ô Marcelo, o que chama atenção é que é um amigo próximo do Lula, teve na China com ele, né? E agora está reclamando justamente porque o Lula não está deixando o pessoal invadir terra, ou eles não estão conseguindo? É o fogo amigo aí, né? Fogo amigo. Stedley, né? Não sei nem como qualificar, né? O cara até que tem estudo, tal, né? Foi economista, né? Tem bons amigos, né? Amigos que lhe proporcionam acesso, né? Mas você vê que o que passa, né? O que passam as pessoas que ele defende não é o que ele passa, né? Então veja que existe destoa, né? Destoa o que ele defende do que os defendidos, né? Então, é muito estranho todo esse posicionamento do Stedley. Por que ele, né, não busca ali os direitos? Pega a legislação, pega a Constituição Federal, pega a legislação federal e veja lá os direitos de como, né, legalmente, né, ter acesso às moradias ou ter acesso também ali às áreas para a reforma agrária. É possível, existe lei para isso. Né? Existe lei para isso. Agora, por que não gostam dessas leis? Eles preferem invadir áreas produtivas, né, para chamar a atenção. Destroem essas áreas produtivas. Aí começam a cometer crime. Aí uma entidade, segundo a CPMI, lá em alguns momentos, acho que nem tem CNPJ, né? Mas, enfim, que tem até uma finalidade interessante, acaba cometendo crime. E aí perde, né? Perde toda aquela identidade ideológica pura que seria bem vista aos olhos do povo para cair cair aí, né, naquele lado, fica no linear do crime, né, e da legalidade, mas mais caindo para o crime do que na legalidade. Então, é difícil defender aí todo o posicionamento do Stedley por conta de todo um passado, né, um passado dele e aquela turma, né? Para assim dizer, para ser bem delicado, né? Aquela turma que faz parte desse contexto aí, que gosta de praticar atos, né? Em muitos momentos, atos terroristas dentro do Brasil. Ô Marcelo Garuti, eu gostaria de saber a sua opinião também quanto a esse tema, porque a gente nota que o Stedley, né? Que é o líder do Movimento Sem Terra, ele está falando aqui e sendo bem pontual, mandando um recado para o Lula que nesses primeiros 6 meses de governo, o MST não viu nada do governo. Então,
eu acho que aí vem um ponto onde a direita e a esquerda concordam, né? Realmente, até para o Sem Terra não teve nada do governo Lula. Como é que você vê esse caso daqui para frente? Será que essa CPI do MST está atrapalhando, no caso, essas invasões? Será que é por isso que o Stedley está perdendo a paciência, porque ele está vendo tudo ruir? Como é que você imagina? Como você vê esse caso? Antes dessa declaração do Stedley, tomar conhecimento da mesma, ontem no programa, eu comentei que achava que essa retenção de invasões depois que a CPMI foi aberta, como algo estratégico. O Stedley vem, chama o presidente de fraco, isso até aí ele disse que água de bacalhau não se aproveita, porque isso a gente já sabe. Com relação às invasões propriamente dito, o Movimento Sem Terra, que não tem CNPJ, ele vai continuar fazendo e a legislação vai proteger os donos de terra. E a reforma agrária é um programa de governo, seja no governo anterior ou no atual, tem verba orçamentária para tal, e, portanto, a possibilidade, num governo de esquerda, de aumentar essa verba para assentamentos rurais. A questão aí é questão política, a manifestação do mesmo, mas demonstra que dentro do PT existem as áreas mais radicais e mais ponderadas, mais próximas, por exemplo, do Centrão, e isso significa marcar posição. Eu acho que politicamente o mesmo está agindo em cima dos interesses que ele representa. Ô, Fábio Varga, você como advogado, como é que você capta essa mensagem do Stedley? Você acha que isso aí é um jogo político, né? Porque um mês atrás ou dois ele estava lá com o Lula na China, era um dos 350 convidados naquela comitiva, tinha planejamentos para o MST, enfim. Aí veio a CPI, claro que o cara acaba tirando o pé do acelerador. E nesse momento, justamente onde o presidente precisa da compreensão do caso do líder do MST, é onde o líder do MST vem a mídia, né, falando que, poxa, como é que é isso? Isso não pode, ainda chama o presidente de fraco. Você acha que isso é uma jogada orquestrada? Porque eles são amigos, né? Ou você acha que realmente ele perdeu a linha? Primeiro dizer que aí os companheiros de bancada falaram quase tudo e com bastante clareza, e é como eu penso também nessa mesma linha. Ou seja, eu acho que é político isso também, essa situação, e me parece que isso é uma promessa do atual presidente que não foi cumprida, porque é muito bonito fazer como o próprio Stedley disse, fazer essa análise do que é invasão e do que é ocupação. Sem dúvida é isso que foi falado, só que ele age de forma contrária, né? Ele, na verdade, é como o Marcelo Rocha falou, o professor Marcelo falou, ou seja, ele cai mais para o lado da criminalidade do que da legalidade, né? Quantas vezes, em quantas situações, nós não vimos o MST, esse movimento, invadir terras particulares, produtivas, ou seja, absolutamente ao contrário do que a Constituição diz, quando fala de ocupação, tem que ser terras não produtivas e não ser propriedade de absolutamente ninguém. E o que a gente vê na maioria das vezes é a invasão a propriedades privadas, inclusive com confrontos, com mortes, ou seja, agora, de fato, de se estranhar ele ter vindo a público chamar o presidente de fraco, está me parecendo que foi alguma promessa aí que ainda não foi cumprida, e o seu João Stedley aí está meio bravo com o presidente. Mas, enfim, como o Marcelo falou também, o Marcelo Rocha, o passado, tudo que a gente já viu desse movimento, do MST, é difícil ter alguma credibilidade com esse pessoal que, na verdade, invade e comete crimes e acha que está tudo certo.